Ok, vamos iniciar o estudo em Gênesis, esse estudo sobre Apocalipse, capítulo 17. Né? Primeiro temos que entender a origem de todas as coisas em Gênesis. Temos que entender os 7 selos. Então, mais ou menos um pouquinho de conhecimento sobre os 7 selos. Um pouco de conhecimento sobre as trombetas. Para chegar praticamente no final, no finzinho, né? Finalzinho do Apocalipse, certo? Se você começa no capítulo 17 em si, a possibilidade de você errar na sua interpretação é muito grande. Tá? Ele não diz que todos os livros na Bíblia se terminam e se encontram no Apocalipse. Então, se todos os livros da Bíblia se encontram no Apocalipse, na hora de você querer interpretar o Apocalipse, tem que começar da forma certa, tá? Não de qualquer jeito. O que está pegando agora nessa interpretação? O que está realmente em jogo é o seguinte. Interpretando o Apocalipse capítulo 17, alguns acham que esses 7 reis são papas. Né? Eles acham que são papas. Na verdade, acabei de ver um videozinho de um pastor muito conhecido nas redes sociais, onde ele, mais uma vez, confirma ou sigue afirmando isso. Lembrando que essa interpretação dele não é da igreja, não é oficial da igreja, é uma interpretação que surgiu faz alguns anos atrás, não é interpretação tradicional da igreja. Também eu não fico defendendo interpretação de igreja, de teólogos, eu defendo o que a palavra de Deus diz. Tá? O que esse pastor fala aí, nesse pequeno vídeo sobre os papas, o oitavo rei é Satanás, enfim, não é nada, não tem nada a ver com a verdadeira interpretação, número 1. Não tem base no espírito de profecia, número 2. E não tem base na interpretação tradicional da igreja, número 3. Então, a verdadeira interpretação, né, até pelo que nós sabemos, ele não tem. Vamos deixar que a Bíblia dê, a própria palavra de Deus, possa dar a verdadeira interpretação, certo? Sem muito tranquilamente. Não precisamos, não precisamos. A palavra de Deus é bem simples, bem simples. Não precisamos torcer nada. Sim, sim, não, não. Eu creio assim, né? Sim, sim, não, não. Tá? Onde tudo começou? Como interpretar o Apocalipse em si? O que é mesmo o Apocalipse? Vamos ver como que é o que é o Apocalipse. Vamos ler o capítulo 1. Eu vou ser bem rápido, o mais rápido possível. Tá? O que eu vou fazer aqui é um apanho geral dos principais temas do Apocalipse para chegar, para chegar no capítulo 17. Está aqui na sua frente o estudo que a gente montou uns anos atrás sobre os 7 selos. A verdadeira interpretação dos 7 selos. A verdadeira. Tem muitas falsas por aí. Então, o que é realmente o Apocalipse? O Apocalipse é nada mais a revelação do que está escrito no livro. É a revelação do que está escrito no livro selado. Tá? Pegue sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Logo tu vai encontrar o que diz a palavra de Deus aí. É uma revelação do Pai que ele entregou para o Filho, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, Deus o Pai, para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando por meio do seu anjo a seu servo João. Então aqui é uma revelação de Deus, né? A seu servo João, verso 2 diz assim, que deu testemunho
da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Então, é isso que ele viu. Tudo que João viu ali vem da parte do Pai. E Jesus entregou para seu anjo. Ele não vai dizer que esse anjo é o anjo Gabriel, o desejado de todas as nações, página 156, certo? E o anjo Gabriel veio e revelou todas essas palavras a João. Aí no capítulo 3 e capítulo 2 e 3, temos as cartas às 7 igrejas, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, os diferentes períodos do período cristão, né? De Éfeso até nós. E daí, no capítulo 4, que está na sua frente aí, vai dizer, olha, depois disso, capítulo 4, verso 1. Pegue sua Bíblia, não fique tão inativo, pega a Bíblia para você poder fazer alguma coisa, né? Lendo, pesquisando, né? E escrevendo, se você puder, algumas passagens. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu vi era como se fosse de uma trombeta falando comigo e disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em frente. Sobe aqui. Então, as coisas que João viu no Apocalipse, na verdade, não estavam acontecendo no tempo dele. Toda essa cena do capítulo 4 era algo que iria acontecer no futuro. Verso 2: Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava aberto no céu. Perdão, que um trono estava posto, olha a palavra posto aqui, colocar, no céu, e um assentado sobre esse trono. Essa visão é paralela com a visão de Daniel capítulo 7, a visão do ancião de dia, né, que ele se levantou e tal, e a mesma visão que ele teve em Primeiros Escritos, página 55. Então temos 3 profetas falando da mesma coisa. Ellen White confirma João e confirma Apocalipse. Quando foi que tudo isso aconteceu? Aconteceu em 1844, quando o pai deixou o trono administrativo dele, você encontra no Apocalipse capítulo 22, que é o trono de Deus e do Cordeiro, onde os dois administram os assuntos do universo. Daí, em 1844, o pai se levanta e depois o filho também se levanta depois e vão para o Santíssimo. E o trono foi colocado ali, onde foi aberta essa porta, que é a porta do Santíssimo, que foi aberta em 1844. Esses são fatos que você não pode rejeitar se quiser realmente entender o livro do Apocalipse. Isso é bem tranquilo. Não rejeite isso aqui. Prestem atenção. Leia Primeiros Escritos, página 55. Na verdade, o texto está ali, né? Mais na frente. Mas como o estudo não é sobre o sete selo, é só dar uma introdução para você entender a organização do livro de Apocalipse e não tipo assim, a pessoa quer fazer um estudo, mas e começar pelo meio ou no final e vai para frente. Com certeza vai errar. Quer estudar Apocalipse 17, mas nem sequer entende realmente o que é o livro, o Apocalipse, que é a revelação. Então, tudo o que estava acontecendo ali, o que ele viu, algo que ia acontecer. E isso não sou eu que falo, é o próprio João. As coisas que acontecerão daqui em diante. E essa porta foi o Santíssimo. Esse trono que estava posto ali é o trono do Pai. Aqui o Filho não tem trono porque ele está perante o Pai. Perante o Pai, mas tinha outros assentos, outros tronos. Os 24 anciãos estavam sentados nesses assentos para administrar o juízo juntamente com o Pai. Eles são o jurado. Aqui é um trono posto e os outros assentos ali, 24 anciãos, ao redor do trono maior, que é o trono de Deus. Aí o Filho do Homem que estava na frente. No grande conflito, ele não vai dizer que essa visão era do santuário. Veja verso 5. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Essas lâmpadas
Eram lâmpadas, incensários que estavam, perdão, o candelabro, né, que estava no lugar santo. Só que ao abrir o Santíssimo, os dois compartimentos se tornam um e se fecha a porta de entrada e se abre a cortina que divide o Santo do Santíssimo. Tá? Essas lâmpadas faz parte, os utensílios do santuário. Ele não vai deixar isso no Grande Conflito, página, eu creio que é o 421 ou 22. Mas também está nesse estudo. Quem não tiver esse estudo, eu posso passar para você possa estudar. Se você não tiver meu número, entre em contato comigo. O DDD é 47 de Santa Catarina. 47 99963-3008. E se você estiver ligando fora do Brasil, coloca 55 na frente, né? 5547, né? Enfim, estamos abertos para apresentar a qualquer pessoa com mansidão e com clareza o escrito está. Bom? Porque não adianta querer estudar Apocalipse 17 sem nem sequer entender o capítulo 3, o capítulo 4, onde realmente começa tudo, né? Porque o capítulo 2 e 3 é só uma carta às igrejas, e o livro realmente começa uma pequena introdução nos capítulos 4 e 5, e a revelação em si começa no capítulo 6, que é a revelação, o conteúdo do livro selado. Vamos para o capítulo 5. Aí continuando, a revelação, né? Revelação de Jesus aí, em Apocalipse. E ouvi na destra da mão do que estava sentado, Apocalipse 5, verso 1, a destra da mão que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Daí a serva do Senhor vai dizer que esse livro selado dos 7 selos contém a história da humanidade, não de Jesus para cá, não do segundo Adão para cá, não de 1844 para cá, contém a história da humanidade do início até o fim. 7 selos, 7 secções, 7 partes de toda a história da humanidade. O número 7 significa completo. Quem foi que abriu esse livro? Jesus. Eu vou ler esse parágrafo para vocês. Jesus foi que abriu esse livro. Veja só que diz. Eu falei que a Helena tinha dito que João teve uma visão sobre o santuário. Eu falei 421, mas não é o 421, é 414, tá? 414, tá bom? Do grande conflito, onde João, né, o apóstolo João foi, né, vislumbrar o templo de Deus no céu. Certo? Só um pouquinho aqui. Ok, continuando. Continuando. Aqui está o santuário. O Santíssimo está assim hoje. 24 anciãos, os 4 seres viventes, o Pai assentado no trono, as 7 lâmpadas e o Cordeiro perante o Pai. O Cordeiro não está ao lado do Pai, o Cordeiro está perante o Pai, diante dele, perante ele. Tá certo? Esse é o Santíssimo de hoje. Perdão. Esse é o lugar santíssimo de hoje. Santíssimo de hoje é isso aqui. O Santíssimo no tempo de Moisés era assim: a cortina e depois a Shekinah. Mas hoje no Santíssimo, é isso que você acha. Em vez da Shekinah, você tem o Pai mesmo assentado ali. Esse é o Santíssimo. Biblicamente falando, é isso aqui. Tá? Certo. Vamos seguir aqui. Aí os 7 selos. Aí começa os 7 selos. Veja, os 7 selos começam com alguém coroado, com uma flecha na mão, um arco e um cavalo branco. Certo? As pessoas dizem que é Jesus. Ah, esse é Jesus. Porém, não é Jesus. Porque os 7 selos contêm toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Eu vou ler esse texto para vocês aí. Isso está em Manuscritos Inéditos. Manuscritos Inéditos, volume 9. Volume 9, página 7. Se alguém te dizia, talvez a pessoa falava isso sem conhecimento. Não podemos condenar alguém por falar uma heresia.
porque talvez não sabia. Agora, depois que Deus deu a oportunidade de conhecer a verdade, e a pessoa teima, fica na teimosia, né? E na teimosia e na heresia, aí sim é ele com Deus. A pessoa voluntariamente está falando uma inverdade porque quer, ou quer sustentar teorias erradas. Eu mesmo tive que mudar de opinião muitas vezes. Inclusive, eu estava na igreja batista, eu guardava domingo, nunca eu até comia caranguejo, comidas imundas, até 1993 conheci a igreja adventista. Tive que mudar uma opinião. Tive que parar de estar comprando coisas no sábado, fazendo coisas no sábado. E ao longo da minha caminhada, tive que fazer muitas mudanças. Sim, isso é normal. Agora, depois que Deus te apresenta a verdade e você fica na teimosia, dizendo, não, eu não vou mudar, eu não vou mudar, agora é você e Deus vai te cobrar pelo conhecimento que você podia ter mais ainda, mais conhecimento, mas você ficou na heresia. Amém, queridos irmãos? Isso está escrito. Ali, em sua mão aberta, estava o livro. Ele não é comentando o Apocalipse 5, verso 1. Na verdade, ele cita o verso 1, né? Mas como já lemos o 5, vamos só ler, como já lemos o capítulo, verso 1, vamos só ler o comentário. Ali, em sua mão aberta, estava o livro, o rolo da história das providências de Deus, a história profética das nações e da igreja. Ali se encontravam as declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes dominantes das nações. Numa linguagem simbólica, esse rolo, ou seja, o livro selado, né? Esse rolo continha a influência de cada nação, língua e pessoas desde o início da história da Terra até o fim. Desde quando? Desde o início da história da Terra até o fim. Irmão, onde está escrito isso? Manuscript Releases, com o nome em português seria Manuscritos Inéditos, volume 9, página 7. Aqui é uma verdade clara, bem contundente, para os fiéis, para aqueles que amam a luz. Eles vão acatar, eles vão aceitar o que está escrito e vão pregar o que está escrito. Agora, mas será que João não deixou bem claro que esses 7 selos contêm a história de toda a humanidade? Claro, você vê isso no segundo cavalo. Vamos em Apocalipse 6. Você vai ver o fato aqui. Vamos ver o fato irrefutável que ele está em harmonia com João. Se algum pregador distorce as palavras de João para tentar passar para você suas teorias infundadas na palavra de Deus, você deve ficar com o escrito está. Você vai ter o carinho com esse pregador, mas carinho quer dizer praticar o errado. Você vai ter carinho, amor por esse pregador e você deve rejeitar as declarações infundadas desse pregador. Seja um pastor, seja alguém que supostamente se passa por pregador da verdade presente. Enfim, temos que ter cuidado. Temos que ter carinho, respeito, amor. Temos que ser adventistas equilibrados, sim, sem nada de extremismo, extremos. Temos que ser equilibrados, mas acima de tudo deve prevalecer em nossa boca a palavra de Deus. Vamos ver o que diz Apocalipse 6. Apocalipse 6, eu creio que é o verso 3. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E ali saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Veja que diferença, né, de cor. Da pureza do início, né? Pureza, todo puro, branco, coroa na cabeça de Adão. Agora, nesse segundo, não tem mais coroa, perdeu a coroa, e na mão dele tem uma espada. E a cor é a cor do pecado, a cor do dragão vermelho de Apocalipse 12, a cor da besta vermelha ou escarlate de Apocalipse 17, e a mesma cor de pecado de Isaías capítulo 1.
que os nossos pecados são como carmesim, como vermelho, vermelho. Tá vendo? Então aqui a entrada do pecado. A entrada do pecado. Não adianta dizer que não é assim. É sim. É a entrada do pecado. E que mais? Foi-lhe dado de tirar a paz sobre a terra. Ou seja, no período anterior, o mundo começou com a paz, com a harmonia entre homens e animais. E o primeiro que foi morto com essa espada poderosíssima. Tá, obrigado. Obrigado. O primeiro que morreu com essa espada na mão desse segundo cavaleiro foi o Caim, foi Abel. Caim matou Abel. Então aqui, esse segundo cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz, ou seja, o pecado entrou e os homens começam a brigar, e essas brigas se identificam, cada vez mais o pecado foi se alastrando pelo mundo. E essa grande espada na mão desse segundo cavaleiro, até está atuando. Guerra lá no Oriente Médio, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, logo em seguida vai ter uma Terceira Guerra Mundial, guerra na Ucrânia, a Rússia atacou a Ucrânia e centenas e centenas de jovens e homens ali morrendo, homens e mulheres morrendo nos campos de batalha. Essa é a grande espada. Agora você vai ter uma grande dificuldade de, de aplicar esse segundo cavalo em algum tempo depois do primeiro século, porque eles dizem esse primeiro cavalo, a falsa interpretação, né? A falsa interpretação, a interpretação popular. Uma das interpretações populares falsas, uma delas diz que esse primeiro cavalo é Jesus, representa a primeira igreja, a primeira fase, o primeiro período do cristianismo, e daí o segundo é uma grande perseguição, né, tal, é o cavalo com espada matando. Mas aqui diz, foi-lhe dado de tirar a paz da terra, mostrando que a terra tinha paz. E não podemos dizer que no primeiro século, com a igreja de Éfeso, com o surgimento do cristianismo, a terra tinha paz. Claro que não, irmãos. O próprio Jesus foi vítima, morreu, morreu. Então, destruição de Jerusalém, matança dos próprios discípulos de Jesus. Pedro foi morto decapitado, crucificado. Paulo decapitado e outros cristãos foram martirizados no primeiro período, no suposto primeiro selo deles, do jeito que eles interpretam. Está totalmente errado. Não somente contradiz a história, número um, contradiz a própria palavra que diz que no primeiro período, deixa bem entender que no primeiro período tinha paz, contradiz o próprio espírito de profecia que diz que esses selos contêm a história da humanidade do início até o fim. Então, meus amados irmãos, não adianta querer explicar o Apocalipse sem esses detalhes. Não estude com pessoas que distorcem a palavra de Deus. Temos que ter cuidado. Se você não sabia, agora está sabendo. Porque tem muitos grupos aqui que andam por aí, muitas falsas teorias. Temos que ter cuidado. Só porque alguém diz verdade presente, que essa pessoa realmente fala a verdade presente. Pode ter até uma suposta verdade presente. Temos que ter cuidado. E não creia em mim. Não creia em Leonel. Eu não estou buscando seguidores aqui no Brasil. Eu tenho uma mensagem de Deus, que Deus enviou para a sua amada igreja, a mensagem da vara, que é a mensagem do selamento. Eu passo para vocês. Como fui eu que estudo um pouco mais, eu estou passando. Eu estou também disponibilizando o material para o povo ler também. Não creia em mim. Não creia, o Leonel falou, falou. Não. Se Leonel falou e tem que provar, eu estou provando. Aqui não foi que dormi com a barriga cheia, eu sonhei. Eu não sou profeta, eu sou um simples e humilde imigrante do Haiti, com uma mensagem do Senhor Deus. Então não creia em mim. O grande erro do povo é querer idolatrar o homem. Leonel não é nada. Né? O que eu preciso de vocês é o amor cristão. Igual eu amo vocês, no amor de Jesus, mas sem nada de idolatria. Não creia em homens.
Às vezes as pessoas começam a defender o homem. Ah, é fulano. Ah, vou seguir fulano. Não. Siga a palavra de Deus, os 144 mil seguem ao Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14 diz isso bem claro. Então, meus amados irmãos, os 7 selos contêm toda a história da humanidade. Então, Adão é o número 1. Adão é o número 1. Ele saiu vencendo para vencer. Ele saiu com coroa. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, esse é Adão, um cavalo branco, a terra na sua pureza. A terra, o cavalo aí, símbolo da terra. Nós cavalgamos sobre a terra como se fosse um cavalo. E as diferentes cores do cavalo e dos cavaleiros é a diferença das mudanças que ocorreu na terra, desde a pureza, passando pelo pecado e o derramamento de sangue, passando pelo cavalo preto, que é uma escuridão espiritual terrível, e passando o cavalo pálido, que é o período romano, o animal indescritível. Visto que a cor pálida não diz que é tênue, né? Não sei se é branco, se é vermelho, se é pálido, né? Alguns dizem que é amarela, né? Mas diz assim, pale, pálida. Então, corresponde ao animal indescritível, é o quarto cavalo, certo? Isso que diz a história, bem simples. Então, o primeiro cavalo, o que tinha o primeiro cavalo? Vamos lá. Eu vi, uhum, eu, eu vi quando o cordeiro abriu. Quem está abrindo? Jesus mesmo que abriu os livros, o livro selado. Ele que abriu. É o livro do cordeiro. E nesse livro contém todos os nomes daqueles que vão herder a vida eterna. Lógico, é o livro da vida do Cordeiro. É somente ele pode abrir. Então, nesse livro não pode conter só os nomes de Jesus para cá. Tem que ter os nomes de todos que viveram, aqueles que vão herdar a vida eterna. É. Por isso, Jesus que morreu, é ele que tem potestade de abrir e desatar os selos. Diz Ellen White. Tá? Oh, meus amados irmãos, estou tão triste de ver tanta interpretação errada desses 7 selos. Erradas, que contradizem a Bíblia, a história, a lógica das coisas e o próprio Espírito de profecia. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi como se fosse um barulho de trovão e um dos 4 animais dizendo, vem e vê. E eu vi, eu uso um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e com uma coroa foi-lhe dada, e uma coroa lhe foi dada, e uma coroa foi-lhe dada, ok. E ele saindo, vencendo e saindo adiante, conquistando e para conquistar, vencendo e para vencer. Saindo, vencendo e para vencer. Ah, isso é Jesus. Não, não é Jesus. Aqui é o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. Mas por que tem coroa aqui? Porque Adão era o monarca desse mundo. Adão nasceu como monarca deste mundo. Me prova. Está aqui a prova. Eu não falo nada por falar, eu não fico inventando, querendo impressionar. Eu não estou aqui para impressionar ninguém. Eu não busco seguidores, não busco nada. Aqui no Brasil tem um propósito de Deus. Se quisesse ser pastor, hoje eu seria um dos grandes pregadores nas igrejas e tal. Mas eu não busco seguidores. Eu busco irmãos que me amam no amor cristão, igual amo vocês, só. Seguidores não. É, nós somos iguais diante de Deus. Ok, irmão, me prove que Adão tinha essa coroa na Bíblia e no Espírito de Profecia. E depois vamos entrar no Apocalipse 17, tá? Só uma introdução. Tá? Aqui uma aula, um estudo profundo. Não posso cair lá pronto no Apocalipse 17. Vamos ver onde tudo começou. Muitas pessoas não entendem Apocalipse por causa disso. Por causa disso. Querem começar do meio para frente ou do meio para trás, esquecendo como que é o livro. Aqui é um dos estudos nossos, que nós montamos também, onde estava o Jardim do Éden, um estudo muito interessante até, né? E a gente não vai falar sobre isso, lógico, né? Mas tem uma citação aqui.
eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja só o que diz o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, no livro No Deserto da Tentação. No Deserto da Tentação, página 16, parágrafo 1. Cada ensinamento que eu falo, ou tem um verso, versos, capítulos bíblicos, muitos versos, ou tem citações de Ellen White. Por quê? Não creia em Leonel. Creia na palavra de Deus. Leonel não é nada. Esse Leonel sou eu que estou falando. Quem não sabe, né? Meu nome é Leonel Joseph. Não creia em seres humanos. Se alguém quer se promover, se achar, então tenha certeza que essa pessoa não tem o Espírito de Cristo. Ele pode ter outro Espírito, de Jesus não. Creia em pregadores que vêm com um claro assim diz o Senhor. Veja esse texto aqui. Satanás fez a sua exultação gabando-se a Cristo e aos anjos leais. Gabando-se, né? Aos anjos leais que tinha conseguido ganhar uma porção dos anjos no céu para se unir a ele na sua ousada rebelião. E agora que tinha conseguido vencer Adão e Eva, ele afirmou que a casa deles no Éden era sua. Vangloriou-se orgulhosamente de que o mundo que Deus havia feito era seu domínio e que, tendo conquistado Adão, o monarca do mundo, olha, quem era Adão? O monarca do mundo. Ele havia conquistado a raça como seus súditos e que agora deveria possuir o Éden, fazendo dele, ou seja, do Jardim do Éden, a sua sede e que ali estabeleceria seu trono e seria o monarca do mundo. Bom, ele não. Isso está no deserto da tentação, no deserto da tentação, página 16. Bom, lógico, ele não conseguiu colocar seu trono ali, no Jardim do Éden, mas infelizmente ele se tornou o príncipe deste mundo, né? Como Jesus diz em João. Mas quem era o príncipe deste mundo antes da queda? Era Adão. Mas alguém vai dizer, irmão, você não leu que Adão saiu vencendo para vencer? Mas de que sentido isso tem aí? O sentido de que Deus deu a missão para Adão, com um arco na mão. O arco é Eva, e as flechas são os filhos. Salmo 125, né? E as flechas, 127, perdão, 127. E os filhos são como flechas, e nós lançamos essas flechas com um arco na nossa mão. Então, nesse sentido, mesmo que o pecador entrou, a flecha, a mulher que Deus deu para Adão, Adão conseguiu dominar o mundo e encheu a terra, né, com a procriação, filhos de Adão, filhos e filhos e filhos e filhos. Aí sim eles conseguiram, nós conseguimos dominar, ou seja, subjugar a terra, dominá-la, encher a terra. E a terra hoje está cheia, mesmo com pecado, com doenças e todo tipo de coisa, mas a ordem de Deus foi obedecida e hoje a terra está cheia. É nesse sentido que Adão saiu com seu arco na mão e com as suas flechas, Salmo 127, ele conseguiu subjugar a terra. Nesse sentido, se cumpriu a risca. Eu já disparei com minha esposa, eu disparei 4 flechas já. Duas flechas homem e 2 flechas mulheres. 4 flechas. Meu pai disparou uns 10. Meu avô disparou 21 reconhecido. Mas acredita-se que tinha mais. Meu avô tinha 21 filhos. Né? Enfim, são flechas. Qual é o algo? Com quem você dispara as flechas? Dispara com a mulher. Homem com homem, não dá nada. Mulher com mulher não dá nada, mas um homem com um arco na sua mão, sua mulher, consegue disparar as flechas. É uma coisa que Deus colocou no coração natural, né? Corações, né? Coisa natural do ser humano. Cada homem buscando o seu arco para poder ter uma família. Adão se conquistou, mesmo com o pecado entrando, ele conseguiu sim. Mas uma coisa que Adão perdeu, ele perdeu a coroa, e aí entrou o pecado, e na segunda geração, na segunda fase ali, você já vê a espada e a cor vermelha que é o pecado. Alguém se atreve a rejeitar isso? Você se atreveria a dizer que isso é mentira? Ah, é mentira. Mentira? Prova o contrário.
Prova o contrário. Diga o contrário. Diga, interpreta então o primeiro selo. De acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia de Ellen White. Você não se diz que é adventista? Então por que tu vai interpretar os 7 selos? Nunca menciona nada de Ellen White. Nunca da Bíblia, só na tua cabeça. Gente, todos os livros da Bíblia se encontram e terminam no Apocalipse. Não adianta alguém que quer interpretar Apocalipse de forma independente. O arco na mão de Adão é a sua mulher, porque os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E Adão saiu como um poderoso guerreiro, disparando flechas. E os filhos de Adão também disparando flechas. E o mundo foi subjugado. Bom, vamos ler a Bíblia. Será que as pessoas duvidam? Vamos ler a Bíblia. Qual foi a ordem quando Deus criou Adão e Eva? Qual foi a ordem que deu para ele? Qual foi a ordem? Vamos ver o que diz aí. Vamos na ordem aí de Deus. Pegue sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Aí, Gênesis 1. Graças a Deus temos a mensagem da vara. Gênesis 1 interpreta o selo número 1. Porque ela não diz que todos os livros da Bíblia se encontram no Apocalipse. E ele não vai dizer também, olha, o Apocalipse é o quê? O Apocalipse é a revelação. Não é a revelação de quê? O Apocalipse não começa no capítulo 1, 2, 3, a verdadeira, porque Apocalipse significa revelação. Revelação de quê? Revelação do que está escrito no livro. Porque as 7 igrejas não é uma revelação. 7 igrejas não é uma carta aberta. Agora, quando chega no capítulo 4, você vê uma pequena introdução para capítulos 4 e 5, para entrar na verdadeira revelação, abrindo os selos, aí começa a ser revelado o que está escrito. Então, o primeiro selo, a interpretação do primeiro selo, tem que estar em harmonia, primeiro, com a Bíblia, número 1, segundo, com a profetisa Ellen White, número 2, tem que estar de acordo com a história, número 3, e com a lógica das coisas. Deus é quem criou a lógica. Número 1, tem que estar em harmonia com a Bíblia. Número 2, tem que estar em harmonia com a profetisa que Deus levantou na igreja. Número 3, tem que estar em harmonia com a história, porque os selos são histórias. História de quem? História de toda a humanidade. E número 4, tem que estar em harmonia, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido na lógica bíblica das coisas. Lógica bíblica, divina. Deus não é um doido. Ele é o criador da matemática, criador da lógica, da ciência. Então, nós somos adoidados. Adoidados com aquela interpretação e o cara fica berrando, falando forte. Ele fala com convicção, muita convicção, mas convicção dele, na teoria dele, mas não na Bíblia. Convicção dele. Pode estar berrando, gritando e tal, e assim, assado. Devemos seguir a Bíblia. Siga a Bíblia. Entre em contato conosco. Estude com a gente. Pegue o nosso número. Dá o nosso número para o pastor, para o presidente da associação, da divisão, para o ancião. Tem anciãos que pregam profecia, mas pregam diferente. Pregam errado. Contradiz o escrito está. Dá o nosso número. DDD 47 de Santa Catarina. 47 999 63 3008. E eu estou disposto. Se a pessoa quiser estudar, no caso, briga. A pessoa vem com arrogância, brigando, o servo de Deus não deve estar buscando briga. O servo de Deus repreende com a palavra, e se a pessoa não quer ouvir, larga a mão, entrega na mão de Deus, é Deus que vai se encarregar dessa pessoa, não você. Vou tentar convencer. Na verdade, você não é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Então, o primeiro selo coincide com Gênesis 1. E isso está em harmonia com o Espírito de Profecia, porque diz que os selos, o livro selado de 7 selos,
contém toda a história da humanidade, do início até o fim. Do início até o fim, certo? Agora vamos ver outro elemento. Adão é o número 1, certo? É o primeiro monarca. É o primeiro monarca da Terra. Está aqui. Não é invenção. Por quê? Eu fui o primeiro. A Bíblia diz assim. A história bíblica diz assim. Ellen White diz assim. A própria lógica das coisas diz assim. Então, tu vai brigar com quê? Ele é o número 1, o monarca. Ele foi o primeiro rei coroado. Salmo, capítulo 8. Salmo 8. Vai lá no livro dos Salmos. E o Salmo 8 vai falar sobre Adão. Ellen White vai falar sobre Adão. Patriarcas e Profetas, aqui no livro Deserto da Tentação. Gênesis fala de Adão, é número 1. Então, selo número 1 é o início da humanidade com pureza, branca, pureza. E Adão com o arco na mão dele, disparando flechas. O que são as flechas? Filhos. Prove que a vara está errado aí. Prove. Prove que a vara está errada. Eu, prove. E eu estou torcendo ver isso faz anos. Prove. Aqui não é arrogância. Leonel não é arrogante. Ah, ele é arrogante, se acha. Não. Bom, a verdade, essa mensagem nem sequer é minha. É de Jesus, enviado na Igreja Adventista em 1929, que esconderam quase 100 anos aqui no Brasil. Esconderam, para você não saber. Deus teve que mandar alguém de fora para enviar para você e trazer para vocês. A ele seja a glória. Então a mensagem não é minha. Então não tem nada a ver de arrogância minha. Porque se não é minha, é de Deus. Não escrevi. Estou repetindo o que diz Ellen White, o que diz Moisés, o que diz João. Então prove que estamos errados. Tá. Vamos agora analisar outro assunto. Igualmente importante. Outro assunto igualmente importante. Agora vamos. Outro assunto igualmente importante. Vamos na estátua de Daniel, que imagem aqui. Essa imagem tem na Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os dedos. A imagem tem 5 partes. Babilônia, Medo-Pérsia, a imagem de Daniel 2, né? Então, Babilônia é o primeiro império depois do dilúvio. Concorda comigo? Babilônia é o primeiro império depois do dilúvio. É o primeiro, é o número 1. Só que antes da Babilônia, existia outro império, que é o Império Adâmico. Então vamos contar. O Império Adâmico, que ele não diz que ele foi o primeiro monarca, é o número 1. Com ele, com Adão, começam os 7 selos. Os 7 selos começam com o primeiro Adão, não com o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus, certo? Certo? Irmãos, agora entendam uma coisa, entendam. Irmãos, eu amo vocês não têm ideia. Eu amo muito vocês. Eu não quero que vocês preguem heresia. Se você prega heresia, não vai fazer parte dos 144 mil, porque na boca deles não se achou engano. Como você vai interpretar Apocalipse 17? Nem sequer você entende a própria revelação que é o Apocalipse. Revelation. Apocalipse no grego. Revelation em inglês, quando tu vai buscar o livro Apocalipse, tu não vai achar Apocalipse. Tu vai ver o último livro na Bíblia inglesa, Revelation, que significa revelação. Onde é que começa a revelação? No capítulo 6. Os 6 primeiros capítulos são uma introdução. Aí, a partir do capítulo 6, vai ser revelado o que estava oculto no livro selado com os 7 selos. É. Então, não entendem o capítulo 5, o capítulo 4, o capítulo 5.
não entendem os 7 selos, as pessoas não entendem as 7 trombetas. Aí vão querer explicar o capítulo 17. Fica complicado, irmão. Olha, número 1, quem foi o primeiro monarca? Segundo a Bíblia, Adão, Salmo 8. Segundo Ellen White, Adão, no deserto da tentação, página 16. É o número 1. Depois de Adão, qual foi o monarca que Deus entregou tudo nas mãos dele? Qual foi o segundo? Babilônia, Nabucodonosor, de Babilônia. Então, Babilônia é o segundo império. Da criação para cá é o segundo. Do dilúvio para cá é o número 1. Depois, está a imagem. Depois Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o mundo fragmentado romano, né, que é o nosso mundo de hoje. A fase romana já passou e temos hoje o mundo de hoje, o present world, o mundo de hoje. Tem alguma ciência para você não entender isso aí? Tá bem claro. Agora, veja outra imagem. A procissão das bestas. Olha só que coisa maravilhosa que Deus enviou para a sua igreja aqui. Que imagem, né? Que imagem tão linda, maravilhosa. Veja aqui. Está na tela do seu celular. Acho que apareceu já. Aparece. Ok, já apareceu. Veja que maravilhoso. Veja que Deus mandou em 1929 para vocês. E veja como a igreja ocultou isso. Quase 100 anos. Aí o povo espera a marca da besta e o povo nem sequer tem a última mensagem. Já pensou uma cegueira dessa? Cadê a última mensagem? Ah, não temos. Ah, tu vai fazer o que na marca da besta? Isso é muita tristeza. Isso me enche de tristeza. Olha só o que diz essa imagem aqui. A autoria de Victor Utef. Aqui não foi eu, não. Ó, esse cara é muito inteligente. Ei, por favor. Mérito a quem deve. Primeiro a Deus e ao humilde servo que ele usou. Né? A autoria dele. Inspirado por Deus. Onde tudo começou? Começou com a criação. Tá vendo aqui o mundo lá em cima? Criação do mundo. Adão ali, o mundo antigo, o mundo antediluviano. Percebe isso aí? O mundo antediluviano, número 1. Depois vem o mundo da Babilônia, número 2. Depois vem o Império de Medo-Pérsia, número 3. Depois vem o mundo da Grécia, os gregos, número 4, até a cruz. Depois, no período do Novo Testamento, vai ter outra procissão de bestas. Mas onde tudo começou? Pela lógica da história, começou com o mundo antediluviano. E esse mundo antediluviano, houve um líder ali, de quem todo mundo aprendeu a falar. De quem todo mundo aprendeu a falar. Porque foi Adão que Deus colocou ali como líder. Realmente ele perdeu, mas não deixou de ser um líder. Abel e Caim e Abel aprenderam a falar de quem? Dele e ela, Eva. E daí vai passando para as gerações futuras. E ele não diz que Adão foi o monarca. Qual é a coisa tão difícil para um adventista não entender? Então, os 7 selos começam com o mundo antediluviano, com Adão. Então, a história das bestas começa ali também. Só que, como Adão não foi um conquistador de besta, de brigas, Deus mesmo entregou o mundo na sua mão, então não pode ser simbolizado por uma besta, por um animal feroz. Mas agora, no mundo pós-diluviano, esses impérios todos são simbolizados por bestas feras. Aí você vê a criação, aí veja bem aqui, dá para ver, né? Eu creio que dá para ver tranquilo. Dá para ver tranquilo. Aí você vê o dilúvio. O dilúvio, depois do dilúvio, o leão. Eu até aumentei um pouco.
Depois do leão, Medo-Persa. Depois Medo-Persa, Grécia. Depois de Grécia vem Roma. E depois de Roma, temos o mundo no seu estado fragmentados hoje. As nações divididas, que a serva do Senhor diz, simbolizam as nações da terra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 360, os dedos dos pés. Não é isso que está escrito? Sim. Então, número 1, o mundo antediluviano passou. Babilônia, passou. Medo-Pérsia, passou. Grécia, já também passou, são 4. O mundo romano, a civilização romana, Roma como império mundial, também passou. Os adventistas não querem esquecer disso. Eles querem torcer as escrituras. Torcer. Não, estamos em Roma. Roma, Roma, Roma. Passou. Passou. O Papa Francisco pelejou para tentar que Vladimir Putin parasse essa guerra e tal, que os rebeldes lá, o pessoal lá de Hamas liberasse os reféns, que Benjamin Netanyahu, por favor, não coloque tanta bomba, não está nem aí. Era uma autoridade? Sim, era uma autoridade, mas como dominava antes, que as palavras deles eram lei, não tem mais. E não adianta dizer que sim, irmão, sim, sim, ele tem muito poder, tem poder, ele que manda, que manda. Mandar nada, irmão. Prova que manda. Prova lá que foi na Rússia e parou a Ucrânia. Prova lá que fez com que Hamas liberasse os reféns. Prova que ele fez com que Benjamin Netanyahu parasse de lançar bombas lá na cidade de Gaza. Prova, prova. Não adianta berrar. Olha, ele sim, ele que manda, ele que manda. A Bíblia diz que não. Império Romano, o Império Pagão, Roma Pagã, até 476. Roma Papal, até 1798. Roma ia ter uma relevância assim nas cenas finais? Sim. Mas quem é que vai dar esse poder? Quem é que vai fazer tudo esse grande poder? É o protestantismo apóstata, é o falso profeta juntamente com os Estados Unidos, que vai fazer com que o mundo faça uma imagem da antiga monarquia romana. A imagem não é Roma. A imagem da besta é o protestantismo apóstata, uma imagem do antigo poder opressor. Não quer dizer que Roma volta. Coloque isso na sua cabeça. Ah, irmão Leonel está querendo dizer que Roma não vai ter poder, Roma não vai fazer nada. Para aí, não estou dizendo isso. Roma vai ter uma forte influência, sim, a Igreja Católica, né? Terá uma forte influência nas cenas finais, com certeza. E o Papa é uma autoridade muito respeitada, né? Infelizmente morreu na segunda-feira. Infelizmente, porque é um ser humano que precisa de salvação também. Né? Não sei se ele pediu perdão a Deus antes de morrer, se confessou seus pecados, não sei. Porque é uma morte, né? Nós lamentamos a morte de qualquer pessoa, inclusive do Papa, porque é um ser humano que precisa de perdão. Nós não somos extremistas, fanáticos. O senhor Bergoglio morreu e talvez pediu perdão a Deus no último momento, não sei. É ele e Deus, né? Então, morreu. Vai ter outro? Vai. Então, irmãos, a história continua. Vai ter influência para fazer a lei dominical? Sim, vai ter. Vai ter, irmãos. Com certeza absoluta. Hum. Então, segundo a lógica agora, pergunto para vocês. Quanto império, quanto mundos ou império, fases na história que você tem até Apocalipse 13? Quantos? Tu tem o Império Adâmico, a primeira fase. Todo mundo começou bem, o mundo começou na sua pureza, sem pecado, cavalo branco. Depois do dilúvio, você vai ter o primeiro império mundial, que é a Babilônia. Alguns querem colocar o Egito e a Síria. Egito, a Síria. Não tem nada disso na Bíblia, irmão. Egito nunca foi um império universal dominando todo mundo. Nunca. O Egito tinha muito poder? Sim, tinha muito poder. Mas será que a Bíblia descreveu na sucessão das bestas? É assim, o primeiro o Egito, depois Babilônia,
O primeiro é o Egito, depois a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Pérsia. Quinta, Grécia. Não, isso não está. Não está. Não adianta querer intercalar. Colocar aí, fazer um intervalo, querendo inserir, antes da Babilônia, o Império do Egito, o Império Assírio, como poder universal mundial. Não tinha. Eram poderosas nações? Claro, poderosíssimas. Sim, muito forte. Sim, mas como império universal mundial? Não, não está na Bíblia. Daí entra a falsa teologia, a falsa interpretação de muitos teólogos na Igreja de Deus. Infelizmente. Tá? Então, Adão, número 1, primeiro mundo ali, primeira parte. Babilônia 2, Medo-Pérsia 3, Grécia 4, Roma em suas duas fases. 5, esses são os 5 períodos que já passou. Temos o período de hoje, o protestantismo na apostasia, e com a besta, que é a besta de Apocalipse capítulo 13, com os chifres com coroas, semelhante a um leopardo. E o nome de blasfêmia sobre as cabeças. E essas cabeças são o quê? São entidades religiosas. São montes, corporações religiosas, como o santo monte do Senhor é a sua amada igreja. Isso que diz a Bíblia. Essas cabeças são entidades religiosas. Uma delas foi ferida. Qual essa cabeça foi ferida? É a cabeça chifre do animal indescritível. O chifre pequeno que falava grandes coisas. Só que em Daniel não falou. Olha só, no quarto animal indescritível, que é Roma, mas é o mundo romano. É o império inteiro, não só a cidade de Roma. Que fique bem claro. Não só a cidade de Roma, são as nações que compunham o Império Romano. E dentre esses poderes que dominavam essa nação, surgiu um chifre pequeno entre eles, que se tornou dominante e dominou todos eles. Então, o papado não é a besta inteira em Daniel capítulo 7. O papado não é um animal inteiro. O papado é o chifre pequeno. O papado não é um animal inteiro, mas teve domínio sobre todo o animal? Sim. Por isso, às vezes, nós falamos de forma mais breve que a besta é Roma. Mas se você vê os detalhes bem claros aí, no animal indescritível de Daniel 7, o chifre pequeno é o papado que falava grandes coisas e blasfemava contra Deus. Daniel 7, 25. É ele que falava grandes coisas. Ele que subjugava os outros reis do próprio império, do mundo romano, do império. Tanto, do império romano na sua segunda fase, fase papal. Então, na besta de Apocalipse 13, o papado é simbolizado por uma cabeça ferida. Não toda a besta. Por isso, ele não diz que essa besta era o papado e as nações que compunham o animal semelhante ao leopardo. Só está em grande conflito. Grande conflito vai falar, onde ela fala sobre Apocalipse 13, o papado. Às vezes ele fala a besta é o papado, sim, e às vezes ela coloca mais detalhes, mostrando que o papado e as nações. Quais são essas nações? Os chifres ali coroados, os reis, que davam o seu poder à besta, ou ao papado, mas de forma mais específica é a cabeça ferida, a igreja romana. De forma mais específica, né? Específica. A cabeça é a igreja romana. De forma específica, o chifre pequeno, tendo bocas e olhos que falava grandes coisas, que é um chifre cabeça, porque tem olhos, é uma combinação de poder civil com cabeça, que é o poder religioso, né? Chifre cabeça, um chifre com olhos e boca. Então, é uma face, é um rosto, é uma cabeça, é uma igreja combinada, aliada ao poder civil, né? Um chifre pequeno, que tinha grandes olhos e que se tornou grande, cresceu. Ali também Daniel 7. Só que Daniel 7 não falou da ferida. Daniel 7 profetizou o que a besta ia fazer.
Apocalipse 13 falou que a besta fez a reforma protestante, que é a ferida mortal, e a cura da ferida, que é a queda do protestantismo. Porque a cabeça foi ferida pela espada. A espada não é a espada do Berthier. É a palavra de Deus. Irmão, eu aprendi que foi Berthier que feriu o papado. Berthier levou o papa em cativeiro, Apocalipse 13, verso 10. Mas a ferida mortal da espada, Apocalipse 13, verso 3, e Apocalipse 13, verso 14, a espada é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, Efésios capítulo 5, verso 17, Ellen White, em Grande Conflito, página 190, e outras citações, por exemplo, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 373. A espada foi Lutero, o protestantismo. Se alguém diz que só foi Berthier, ele precisa vir estudar, sentar para estudar antes de poder ensinar. É um falso ensinador. Talvez ele não sabe. Então você tem que ensinar para ele, por favor, irmãos. Não critique, não julgue ele. É alguém que ainda está em trevas, não tem toda a luz. Não tem toda a luz. Ele precisa vir sentar. Berthier cumpriu o verso 10, levou o Papa para cativeiro. Lutero cumpriu o verso 3, a ferida mortal da espada, verso 14. E ele não vai dizer que foi Lutero o protestantismo. E a cura da ferida é a queda do protestantismo. E eles iam esquecer do seu passado protestante e dar as mãos ao papado, igual que você vê que está acontecendo. Arrisca perante os olhos de vocês no Fórum Cristão Global. Fórum Cristão Global e os concílios das igrejas, todo mundo junto, pedindo perdão. Vamos ferir, eles dizem, né? Vamos curar a ferida no corpo de Cristo. Eles reconhecem que a Igreja Católica foi ferida. Reconhecem que foi ferida pelo protestantismo. Reconhecem. Eles não mencionam Berthier. Porque a questão do Berthier é algo mais secular. Mas a besta tinha que ser ferida pela espada espiritual, não a espada literal. Gente, aprende isso, memorize isso. Memorize. Ajuda teu pastor do distrito. Ajuda ele. Ajuda o teu ancião que prega a profecia. Ajuda. Tu tem que ajudar, não critique. Porque uma vez nós estávamos em trevas com relação a isso. Só pensávamos que era só Berthier. Mas veja que a besta não foi ferida por um chifre, mas foi ferida pela espada. E a espada é a palavra de Deus. E o grande conflito, e a própria história, e a lógica das coisas provam que a cabeça ferida, que é o papado, recebeu esse golpe da pregação do evangelho, que desmascarou as heresias papais e revelou a verdade para o povo e libertou o povo sobre o jugo opressor do papado durante a Idade Média. É isso que diz a lógica das coisas, a história. Se alguém prega ao contrário, misericórdia, né? Fazer o quê? Misericórdia. Então, voltando. O animal, a besta de Apocalipse 7, sendo 10 chifres, que é universal ali, 7 cabeças, todas as igrejas em blasfêmia, todas elas são em blasfêmia, mas aqui elas não são chamadas de Babilônia. É na próxima fase, Deus, a Bíblia vai chamar a besta de Babilônia, dominada pela Babilônia. Certo? Veja nessa imagem também a mulher assentada sobre as cabeças. Eu vou até aumentar aqui, aumentando. Estou aumentando aqui. Veja que a mulher está sentada sobre as cabeças. Quem são essas cabeças? Apocalipse 17, verso 9. São as cabeças, as religiões, as corporações religiosas. Mas, irmão, e essa mulher é o quê? As pessoas dizem que é Roma.
que a igreja é o papado. É o papado. Na besta anterior, qual é o símbolo do papado? Não foi a cabeça ferida? Então, a mulher sentada sobre as 7 cabeças, que estão em blasfêmia, mostra que são 7 igrejas blasfemando. Todo o cristianismo em blasfêmia, inclusive a igreja católica, blasfemando também. Então, essa mulher assentada sobre elas é a Babilônia Grande, responsável da morte dos profetas do Antigo Testamento, responsável da própria morte de Abel, responsável da morte dos santos de Deus na Idade Média e de todos que foram mortos, martirizados por causa da palavra de Deus na terra. Irmão, onde está escrito isso? Apocalipse 18, verso 24. Nessa mulher, se achou o sangue dos profetas, que a própria Jezabel matava. Então, Jezabel era cliente dela. Então, quando Jesus falou em Mateus 23, que diz Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, então, os que matavam os profetas ali eram clientes dela. Porque diz que nela se achou sangue dos profetas. Dos profetas. E dos santos. Quem são santos? Os santos martirizados na Idade Média. Então, Roma foi cliente dela também. E de todos que foram mortos, martirizados na terra por causa da sua religião. Quem foi o primeiro que foi morto? Quem foi? Abel. Então, Caim foi o primeiro cliente dessa mulher. E visto que ela é a mãe, ela é a mãe de todas as heresias, abominações da terra, coisas contrárias à palavra de Deus. Então, ela foi dela que Caim emprestou a falsa religião logo no início. É dela que Caim emprestou a falsa religião. Em vez de trazer o cordeiro, ele traz o fruto da terra. Coisas que Deus não pediu, ele trouxe. Deus queria o cordeiro, Caim queria outras coisas, inspirado pela falsa religião. Essa mulher é paralela com a mulher, com a igreja verdadeira de Deus que existe desde o início. Abel era membro dessa igreja fiel e Caim era membro dessa igreja apóstata, que depois do dilúvio, no mundo pós-diluviano, ela é Babilônia, o primeiro império que surgiu depois do dilúvio. Aliás, em Gênesis, vai mostrar que foi Nimrod que edificou Babel. Como você vai poder querer interpretar Babilônia do capítulo 17, do capítulo 14, sem entender onde surgiu essa palavra na Bíblia pela primeira vez, que está em Gênesis capítulo 10? Apocalipse não é um livro aleatório, separado do restante da Bíblia. Não, é um livro que faz parte, é a conclusão da Bíblia. Quer explicar Gênesis? Comece pelo quer explicar Apocalipse? Comece por Gênesis. Aí você não vai errar. Não vai errar, não vai errar. Mas se quiser errar, fica lá só no Apocalipse, fica inventando coisas e coisas, dizendo que essa mulher é Roma. Roma assentada sobre 7 colinas. Toda uma coisas absurdas. Ok? Ah, cidade das 7 colinas. Sim, é um semblante de verdade. Semblante. Mas a Bíblia diz que essa mulher estava ali no Antigo Testamento, matando os profetas. Então, a cidade de Roma, as 7 colinas, matava os profetas no tempo de Isaías, de Acabe e Jezabel. E prove pela história e pela Bíblia. Por favor, prove. Prove que Roma é a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Prove. Roma, na verdade, adotou o que essas nações faziam. Adotou. A adoração do domingo foi iniciada por Roma?
Foi inventada por Roma? Claro que não. Já jogou atrás, lá no tempo dos babilônios, lá atrás, talvez antes. A adoração do Natal, onde foi Roma? Roma, dá licença. Natal, Tammuz, começou lá no tempo de Nimrod. Passou de Nimrod para os babilônios, para os egípcios. Egípcios para os assírios. Essa falsa adoração vai ver lá dos gregos. E depois, quando surgiu o Império Romano, Roma só fez adaptou, aceitou. E quando Roma se tornou supostamente cristã, colocou essas apostasias que vêm lá de Nimrod no cristianismo. Então Roma não é mãe. Mas temos outro detalhe, ainda mais forte, que essa mulher vai ser devorada pelos chifres. Apocalipse capítulo 17, verso 10. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão em fogo. Então eles vão desfazer essa aliança, esses chifres comunistas que odeiam a religião, não os reis da terra que hoje estão em fornicação espiritual com a falsa religião. Os chifres, aqueles que vão dominar com ela durante uma hora, a hora parabólica de Mateus 20, a última hora, a hora onde vai se dar o alto clamor, onde Deus vai tirar das garras de Satanás a grande multidão dos santos na hora 10ª. É nessa hora, né, nessa hora que Deus dá o alto clamor, e daí os próprios chifres que deram o seu poder para tentar conseguir algum lucro, alguma coisa com esse sistema internacional de falsa religião da marca da besta, eles vão ver que não ganharam nada, então eles vão se levantar contra o sistema e vão desfazer o sistema completamente. Então, se é Roma, se é o papado, quem é que vai destruir o papado? Como que o papado vai ser destruído? O papado deve permanecer até a vinda de Jesus, e essa mulher tem que permanecer até ser destruída, desfeita pelos 10 chifres. O papado permanecerá até a volta de Jesus, que será desfeito pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sim, é isso que nós aprendemos. O homem do pecado, o iníquo, deve permanecer até lá, até a vinda do Senhor Jesus. Na sua vinda vai ser destruído pelo resplendor da sua vinda. Mas essa mulher aqui é destruída pouco antes. Terminou o alto clamor, os 10 chifres que deram o seu poder durante uma hora parabólica, a hora parabólica, que alguns querem interpretar como se fosse 15 dias. Misericórdia. Nada a ver. É a hora que onde os 144 mil vai pregar a hora do seu juízo. É que essa mesma hora que Ellen White chama a hora 10ª. Essa mesma hora que Jesus chama que os trabalhadores da hora 10ª que estão chamados para trabalhar uma hora parabólica, nem sequer simbólica, é parabólica. A última hora da parábola, é o último período, o últimozinho lá, no finalzinho. É uma hora para pregar a hora do juízo sobre a Babilônia. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Segunda mensagem, caiu Babilônia. E uma advertência, não tome a marca da besta. Terceira mensagem. E a mensagem do outro anjo, sai da Babilônia, vem para o reino. Como você vai ser selado distorcendo as escrituras? Distorcendo as escrituras, dizendo que essa mulher é o papado, é Roma. A besta sobre a qual ela está sentada é Roma. Vamos agora no próximo evento aqui. A imagem está na frente de vocês. Veja bem. Veja bem, aqui no Olho Neo enganando vocês. Veja, vamos lá. O leão é Babilônia assim? O Império Babilônico? O leão representa o quê? O mundo que Babilônia dominava, sim? O império, todo o império. Não só Babilônia, mas todo o império que o leão dominava. Todas as nações ali. Irmão, prove isso na Bíblia. Vamos provar. Vamos provar, né? Prove, irmão, que isso está na Bíblia. Vou provar. Daniel 2. Daniel 2, verso 37, eu creio que é. Tu, ó rei, és um rei de reis,
Pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos do homem habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão e fez de ti governador sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro, o leão é o domínio, né? Cabeça de ouro na estátua e o leão é a mesma coisa, Babilônia. Certo? Você concorda com isso? Que o domínio do leão é todas as nações que estavam sob o domínio de Babilônia, símbolo do mundo durante o império, do mundo, símbolo do mundo, Daniel 2, fique na Bíblia, não fuja, fique na Bíblia. O urso, um animal, simboliza o mundo Medo-Pérsia e todas as nações que estavam sob o domínio deles. O mundo grego, leopardo, mundo da Grécia. O mundo romano, toda a Europa, parte da África, Ásia, enfim. O Império Romano se alastrou por todo o mundo. Então, o Império Romano não é só Roma, não é só Itália, não é só a cidade de Roma. Então, esse animal é todo o império. Todas as nações europeias que estavam sob domínio desse império. Na Ásia Menor, na Ásia Maior, na África, na Índia. Roma chegou até ali. Então, todo esse representou o animal. O mundo que Roma, o país, né, a nação romana dominava. E dentre desses poderes ali, desses chifres, desses povos, surgiu um pequeno chifre que é o papado. Não é isso? Então, Apocalipse capítulo 13, temos o mundo simbolizado pelo animal semelhante ao leopardo. Então, no Apocalipse 17 não pode ser diferente. Temos a mulher que existia antes mesmo, lá no início, responsável pela morte dos profetas do Antigo Testamento, até pela morte do próprio Abel nas mãos de Caim, dominando a besta. E essa besta, então, de acordo com a Bíblia e de acordo com os outros impérios precedentes, essa besta tem que simbolizar o mundo que a Babilônia vai dominar. Todo mundo. Todas as nações que vão se aliar a essa Babilônia, a essa religião falsa internacional. Não é Roma. Não é Roma. Oh, irmão, você está torcendo as escrituras. Tá, eu vou liberar o microfone depois, aí você me diz, me prove que, pela lógica das coisas, pela Bíblia e pela história. Quando você lê Daniel 7, o animal indescritível, significa que só, significa Roma ali, Itália? Ou todos os países sob domínio de Roma na Itália? É só Roma? Não, não é. O animal na sua segunda fase, com o surgimento do chifre pequeno. Surgimento do chifre pequeno. Esse chifre pequeno significa o quê? Significa o quê para você? Não é o babado? Sim, é o babado. E o restante do animal? O restante do mundo que Roma, que o papado dominava. Isso é lógica. Gente, eu não sou um superdotado, um cara inteligentíssimo. Não, 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 não. Isso é lógica. Então, Apocalipse 17, essa besta escarlate é o mundo na sua fase final. O mundo na sua fase final. Está aqui na frente de vocês. Estou até agrandando. Deixa eu ver como que ficou aí a imagem. Deixa eu ver como que ficou ali. Deixa eu ver como que ficou na sala. Sim, ficou bom. Ficou muito bom. Babilônia assentada sobre a besta. Babilônia assentada sobre a besta. Sim, que é o mundo. O mundo na sua fase final. Então ela é a sétima. Essa besta é a sétima. Sétimo poder universal, sétimo império, com influência mundial. Todo mundo. Influência mundial. Qual foi o primeiro? O Império Adâmico, o mundo antediluviano, começando com Adão. O segundo, o mundo dominado pela Babilônia. Terceiro, o mundo dominado por Medo-Pérsia. Quarto, o mundo dominado por Grécia.
Quinto, o mundo dominado por Roma. Que esses 5 que passaram. 6, o mundo de hoje. Roma em seu estado de fragmentação, as nações que saíram dela, a independência das nações com suas coroas, enfim, é o mundo de hoje. Mas, irmão, tem uma segunda besta no Apocalipse 13. Mas como é os Estados Unidos da América, então não é um império universal. Porque desde que surgiu lá como império, tinha a União Soviética, tinha agora depois tem a China, nunca dominou absoluto como dominava Roma, como dominava Babilônia. Não, 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 não. Tanto assim, bom, agora Trump está num sério problema, começou com o tarifaço dele, um dia faz uma coisa, depois vai querer mudar, ele sabe que tem muitas coisas em jogo, China é a segunda maior economia mundial, é a maior fábrica do mundo, então, Rússia também tem, né? Enfim. Mas essa nação americana vai ter suficiente influência na reta final para fazer a réplica, então, a sétima besta. A réplica do que acontecia lá na Idade Média com a monarquia romana. Então, essa réplica é a besta de Apocalipse 17, que é a sétima. Essa mesma sétima é a oitava. Não é um papa. Se alguém diz que é um papa, fala para ele que precisa estudar mais a palavra de Deus, porque as bestas começam lá atrás. O leão não foi Nabucodonosor, tá? O leão não foi Nabucodonosor. Foi o mundo que Babilônia dominou. Depois de Nabucodonosor veio o seu filho, veio o seu neto. Então, uma besta não é, essa besta aqui, Apocalipse 17, é o mundo na sua fase final, dominada por uma religião internacional que primeiro tem que reunir as cabeças no ecumenismo, como está acontecendo debaixo dos vossos olhos. Não tem nada a ver com 7 colinas lá de Roma. Roma está sentada sobre 7 colinas. Isso é uma coisa para desviar a atenção de vocês da verdadeira interpretação. E dizer que essa mulher é Roma. Olha, a besta semelhante ao leopardo é Roma. A mulher sentada sobre as 7 cabeças é Roma. A mulher assentada sobre a besta é Roma assentada sobre a besta. Ou Roma assentada sobre o Papa, né? Não tem lógica. Porque se a besta é o Papa e a mulher é o quê? É Roma também? É o Papa também? Como que é? É muita confusão. Mas nós somos pessoas que temos que usar a lógica. A lógica das coisas. E não de qualquer jeito. Tá bom? Agora vamos voltar. Veja na parte superior da imagem com esse mundo antediluviano. Sim? Amém? Depois temos a estátua. Na estátua você vê 5 diferentes fases. 5 diferentes fases. Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, 4. E o mundo presente, que é os dedos dos pés, que são as nações de hoje. Mas o mundo antediluviano são 6. E depois o mundo pós-milênio são 7. Que são 7 reis. Mas esse último reis ou impérios universais faz parte, existe antes da vinda de Jesus, antes do milênio. Então é 7, sim, é 7. E também é o oitavo. Tem 2 fases. 2 fases. Ok? E outra coisa também é que as pessoas acham que os reis são 7 cabeças. Não. Veja Apocalipse capítulo Apocalipse 17. E aqui está a mente que tem sabedoria, Apocalipse 17, 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher está sentada. Aqui está os montes aí, as cabeças ali. 7 cabeças. Sobre a qual a mulher está sentada. E há, no verso 10 agora. Existem. E há 7 reis. 5 caíram. 5 caíram. Aqui está, os 5 que caíram. Adão, mundo antediluviano, começando com Adão, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma. 5 caíram.
Um é o mundo presente e o outro ainda não veio. E quando vem, deverá durar um pouco tempo. É o mundo pós-milênio. Vai surgir e vai durar um pouco de tempo. Essa besta não é Satanás. Ah, é Satanás. Não é Satanás. Não é Satanás. Tá bom? Não é Satanás. Quer dizer que é o oitavo poder, Satanás e tal. Gente, isso não tem nada a ver. São os períodos. Que Deus abençoe vocês. Esse foi o tema de hoje. Resumindo todo, né? Nem sequer entrei nas trombetas, porque o tempo já acabou. Mas comecei com os selos. Comecei onde tudo começou. Tudo começou com Adão. Então Adão é o número 1. Babilônia 2, Babilônia 2, Medo-Pérsia 3, Grécia 4, Roma 5, o mundo de hoje 6 e o mundo de amanhã 7. São sete coisas aí. E esse mesmo mundo do amanhã, a réplica da última besta, deverá também ser o oitavo, em duas fases. Que não é durante o milênio e que será, e que vai surgir do abismo, ressuscitando da terra. Porque a terra vai se tornar como um abismo. Não sei o que diz Jeremias 4. Ele viu a terra como um abismo, sem forma, assim, sem luz. Então ressuscitam, e esse pessoal que ressuscitam todinho, surgem do abismo, ou seja, surgem da segunda morte, surgem ali, do abismo que se tornou a terra na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus. Aí a Bíblia diz que eles vão, o número deles vai ser como a areia do mar. Mas de onde começa? A Bíblia diz cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplaram a besta que era antes da vinda de Jesus. Já não é durante o milênio e que agora seja depois do milênio. Eles vão olhar isso e vão olhar essa multidão de ímpios, desde Caim, o grande rebelde, até o último rebelde que vai morrer na vinda de Jesus. Se isso não te convence que a mensagem aqui é verdadeira, não sei o que mais Deus vai fazer para te convencer. Porque eles vão ressuscitar, eles vão olhar o sistema que era antes de Jesus, antes da volta de Jesus. Não é durante o milênio, porque Jesus aniquila os ímpios. E agora seja, como que é agora? Porque eles ressuscitam e na frente deles vem todo esse sistema. E não são alguns, mas de todos os ímpios que morreram, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, os seus nomes foram excluídos do livro da vida do Cordeiro. E alguns homens que nunca entraram ali. E outros que entraram e foram excluídos, porque não permaneceram fiéis. Essa é a mensagem. E eu estou disposto para apresentar essa mensagem com humildade perante Deus, usando a Bíblia, número 1, a história, Ellen White, número 2, a história, número 3, provando tudo pela história, e número 4, pela lógica das coisas, a lógica. Temos que ser com mentes racionais, não emocionais, racionais, mente tranquila, cabeça fria, estudando no temor de Deus, cheio do Espírito Santo.